dizer como enfermeira, como gestora e como parlamentar a importância da enfermagem, todos nós já sabemos. Não existe saúde sem enfermagem. Somos 70% da força de trabalho e desses 70%, 90% são mulheres com duplas e triplas jornadas de trabalho. Porque além de ajudarem a prover o sustento, são as que cuidam da casa, sim, porque a grande maioria dos nossos colegas da enfermagem não tem alguém que cuida da sua casa. Quando se chega em casa, a gente vai cuidar da roupa, da casa, das tarefas da escola dos filhos. Então, é sim dupla e tripla jornada de trabalho para esses homens e mulheres que foram para a linha de frente, muitas vezes sem uma máscara, quando tivemos a pandemia do Covid-19. Então, é indiscutível, porque foi a enfermagem, junto com os demais trabalhadores e as instituições, que fizeram o enfrentamento da pandemia. Então, nós tivemos um projeto que chegou do Senado. É importante destacar que, sim, foi através do GT, constituído nesta casa, que nós tivemos os impactos financeiros. Se alguém quiser perguntar qual é o impacto financeiro de cada uma das instituições hospitalares, pelo CNPJ nós temos validado pelo Ministério do Trabalho. Então, o impacto financeiro do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem e da parteira, nós temos. E temos o histórico do nosso relator, deputado Alexandre Padilha, hoje ministro de Estado. Então, o impacto financeiro a gente levantou antes de levarmos o PL para o plenário. Chegou, sim, no plenário, depois das discussões. E aí vieram as nossas preocupações com relação à garantia de colocarmos na Constituição, para que a gente não tivesse que ouvir a questão do risco de inconstitucionalidade. Garantimos isso através da emenda constitucional 124. É isto? E depois, não bastou, nós, preocupados com o financiamento disto. E o deputado Mauro foi gigante, nos apresentou um texto que se transformou em emenda constitucional no dia 22 de dezembro, que é a emenda constitucional 127. O que vai acontecer aqui, a partir da tarde de hoje, é que o governo federal estará cumprindo com o que foi acordado na última sessão da Comissão Mista do Orçamento e da reunião plenária, quando aprovamos o orçamento deste ano, que seria ou por medida provisória ou por outro instrumento jurídico que o governo federal encaminharia para esta casa, garantindo, então, a abertura da dotação orçamentária. Hoje nós teremos, então, a abertura da dotação orçamentária. E temos ainda uma etapa, e agora falo como gestora que sou neste momento, que é a garantia da chegada desses recursos. Porque cada unidade hospitalar que está aqui representada, filantrópica ou prestadora de serviço do SUS, privada, com 60% ou mais de atendimento, que aí entram as clínicas de hemodiálise e outros serviços de saúde que atendam profissionais do SUS, a população do SUS, estão contemplados. Então, vamos lembrar que a nossa emenda constitucional assegura para a União, estados, municípios, hospitais filantrópicos e prestadores de serviços privados com atendimento de 60% ou mais. Isso foi incluído, inclusive, durante as discussões com a deputada Alice, que era a nossa relatora desta emenda constitucional 127, proposta pelo deputado Mauro Benevides. E agora este PLN vem para dizer, deputado Geraldo, o senhor que foi nosso colega, deputado, secretário, e agora retorna a esta casa. Os recursos estarão garantidos. Qual é a próxima etapa que nós precisamos de um paralelo? E aqui eu quero agradecer de público a ministra Anísia. Nós vimos discutindo isso no colegiado de secretários de Estado. Mas na última reunião da tripartite nós pedimos que estados, municípios e Ministério da Saúde cuidem da operacionalização. O que é a operacionalização? A garantia do recurso
na sua chegada em cada estado, em cada município, em cada unidade prestadora de serviços, conforme está na Emenda Constitucional 127, baseado no quantitativo de profissionais. Por isso, nós não podemos pensar em redução da força de trabalho, porque os dados do quantitativo de profissionais, a gente tem a série histórica. O GT, os relatórios do deputado Alexandre Padilha trazem isso. Quantos enfermeiros, quantos técnicos, quantos auxiliares, quantas parceiras. Qual é o impacto para cada uma das instituições. Por isso que a beleza da democracia é a gente poder divergir e, respeitosamente, a gente fazer o contraponto. Independente de um profissional, num determinado estado, ter um salário de 2.000 e o outro de 3.000 no outro estado, a diferença que precisa ser complementada é do 2 ao 4.750. É do 3 ao 4.750. Isso é o que foi sempre debatido nesta comissão e nos encaminhamentos do PL e nos encaminhamentos das duas propostas de emenda constitucional. Mas precisamos admitir, temos uma lacuna, sim. Temos ainda um débito, vamos assim chamar, porque ainda no ano de 2021, eu apresentei um projeto de lei que é a desoneração da folha para os hospitais privados. Assim como eu apresentei em 2021, o senador Isalci apresentou em 2022 e nós pactuamos. Não importa qual é o projeto que vai tramitar, não nos importa a autoria de projeto, nos importa é o resultado. Se o do Senado está mais avançado, nós precisamos continuar trabalhando, que no Senado se aprove o do senador Isalci e depois o nosso é pensado ou prejudicado, não tem problema. Ou se esta casa compreender que é daqui para lá, que também se faça isso. Então, este PLN, que será encaminhado pelo governo federal, e aqui precisamos agradecer tanto ao governo federal, através de todos os seus ministérios, porque é uma continuidade de um processo. Agora, ninguém vai nos retirar uma questão que está garantida e assegurada. Está na Constituição Federal. Sim, temos uma liminar do ministro Barroso. Quem não lembra do dia triste do domingo da liminar? Mas este PLN vai possibilitar a liberação, porque o ministro Barroso nos pede, apresentem as fontes, mesmo estando garantidas na proposta de emenda constitucional, hoje emenda constitucional 127 do nobre deputado Mauro, ele quer, de fato, que a gente diga qual é o item orçamentário. E isso vai estar ali no PLN. Então, o que a gente precisa, gente, é continuar acreditando. E eu sei que muitos perderam o brilho nos olhos, mas isso é possível e isso vai acontecer. E as divergências que a gente pode ter de interpretação de constitucionalidade ou não constitucionalidade, aí cabe ao Supremo. Mas nós, parlamentares, não compreendemos que exista qualquer tipo de inconstitucionalidade. Por quê? Porque senão também seria inconstitucional o piso dos professores e o piso dos agentes comunitários de saúde e endemias. E que até hoje ninguém questionou. Sabe qual é a diferença? Porque sai do governo federal e vai para os governos municipais para pagarem o piso dos nossos agentes. E nós somos uma linha de cuidado. E nessa linha de cuidado nós temos uma hierarquia dos serviços. E dentro da hierarquia dos serviços também precisamos ter a hierarquia dos vencimentos. Porque hoje, em muitos municípios brasileiros, um técnico de enfermagem ganha um salário mínimo. Ou um pouco mais que o salário mínimo. Então, dizer que a gente valoriza a enfermagem é valorizar os serviços de saúde. Nós precisamos, sim, de todos os hospitais, de toda a rede hospitalar brasileira. Nós precisamos dos hospitais filantrópicos, nós precisamos dos hospitais privados, sim, porque eles são complementares às ações de serviços de saúde. Por isso que eu continuo defendendo também que se tramite o projeto de lei da desoneраção. Deputado Bruno, Vossa Excelência, assim como o deputado Mauro, deputada Alice, deputado Rui Carneiro, deputada Jandira, que são os da velha guarda, que estão aqui, e você representa a jovem guarda desses belíssimos deputados e deputadas que estão nessa legislatura. Eu não acredito em divisão, eu acredito em construção de caminhos. Caminhos com a Confederação Nacional dos Municípios. Ninguém quer falir, ninguém quer quebrar a prefeitura. Está garantido que não rompe com a lei de responsabilidade fiscal
A emenda constitucional traz isso, gente. Mas quem é o especialista nisso é o deputado Mauro, que eu vou deixar para falar. Então, não dá para dizer que não dá para aplicar. O que nós precisamos é, sim, a garantia do recurso no município, nos estados, e nós, gestores estaduais e municipais, a garantia do repasse para os hospitais que estão sob a nossa gestão. Porque não dá para sair a portaria e o dinheiro não chegar lá para chegar no contra-cheque de cada um dos trabalhadores, repito, conforme os cálculos. Por isso que, para mim, tão importante quanto esta medida provisória, que até poucos dias atrás todos nós falávamos, eu ainda continuo falando, né, de medida provisória, agora é o PLN, é a portaria que vai disciplinar a forma dos repasses, que eu tenho certeza que a equipe da ministra Anísia, junto com o CONAS e CONASEMES, junto com todos os técnicos do Ministério da Saúde, irão fazer com muito cuidado e muito zelo para que nenhum município seja prejudicado, nenhum hospital seja prejudicado e nenhum estado seja prejudicado e venha dizer, não posso pagar porque não foi o impacto necessário. Bruno, parabéns, que a gente continue a luta. Porque para nós a enfermagem, ou melhor dizendo, para nós da saúde, e aqui quero agradecer todos os convidados e representantes das instituições de saúde, nunca nada foi fácil. Se fosse, nós não discutiríamos o subfinanciamento da saúde por décadas que se discute aqui, e agora com um pouco mais de recursos a partir, então, da PEC aprovada no final do ano, que flexibilizou um pouco e ampliou os recursos da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos. Obrigada e vamos juntos, porque é só unidos que nós vamos conseguir garantir no contra-cheque o vencimento para cada profissional da enfermagem do nosso país.